Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast Tempo de Eleições, nesta semana para abordar uma discussão sobre partidos políticos e participação nas eleições de 2024. E acho que dá para fazer um histórico também de outras participações. Comigo aqui na bancada, mais uma vez, Thalita Marinho. Oi, Thalita, tudo bem? Oi, Guilherme. Bom dia para você. Também para quem nos acompanha nas diversas plataformas de O Tempo. A gente vai falar hoje um pouco sobre os chamados partidos, assim popularmente designados de nanicos. Esses candidatos que participam sem ter uma representação efetiva no Congresso Nacional ou nas câmaras municipais, mas que, pela legislação, podem se candidatar aos cargos de prefeito, de governador, de presidente da República, sem qualquer tipo de restrição de participação na esfera pública. Podem participar de eventos, das mesmas situações às quais todos os candidatos estão sujeitos num pleito, como é o caso de 2024. E quem tem acompanhado esses candidatos ou essas candidaturas aqui na capital mineira são as repórteres Milena Giovana. Oi, bom dia para você. Bom dia, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, Guilherme, Thalita. Também é um prazer dividir a bancada com você, minha colega de redação. Não deu spoiler do nome não, mas a gente vai falar com ela agora. Maria Clara Lacerda, bom dia pra você também, obrigada por participar. Bom dia, pessoal, um prazer ser recebida aqui por vocês. Bom, como vocês já sabem, e se não souberem a gente avisa, quem vem pela primeira vez fica obrigado a voltar no podcast, porque eleição tem muita coisa pra acontecer e a qualquer momento novas convocações podem acontecer. Combinado? E vocês perguntaram se quem vem fica com a caneca, não mais ganhar almoço do Guilherme Braga. Boa. Veja bem, a gente não vai começar o episódio já utilizando de notícias falsas, portanto, vamos nos ater aqui o que a legislação determina. Brincadeiras à parte, primeiro eu quero delimitar aqui a parte da nossa conversa sobre os partidos nanicos, mencionando especificamente quais são aqueles que nós estamos falando nesse episódio do podcast. Estamos falando de 3 candidaturas de Belo Horizonte. Candidaturas de Indira Xavier, da Unidade Popular, de Lourdes Francisco, do PCO, e de Wanderson Rocha, do PSTU. Como eu disse inicialmente, o Anderson, muito bem corrigido por você, Maria. Como eu disse anteriormente, são aqueles partidos e aqueles candidatos que não têm representação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nem no Congresso Nacional. Eles não têm nem vereadores, nem deputados estaduais, não têm também deputados federais, mas podem participar, evidentemente, pelo registro de candidatura aprovado no pleito. E a gente quer contar um pouco como é que funciona uma candidatura como essa. Em tempos que a gente discute um monte de aparatos tecnológicos para falar sobre uso de redes sociais, sobre campanha, bandeira, produção de material gráfico, marqueteiro, como é que se faz uma campanha estando neste lugar da política brasileira? Então quero começar perguntando a você, Milena, como é que é uma cobertura desses candidatos? Assim, os demais sempre têm uma agenda pública, estão sempre em busca de muitos holofotes, estão em busca de entrevistas com a imprensa, de fazer corpo a corpo, por exemplo, com entidades, pode ser da educação, da economia e etc. Como é que é o caso desses candidatos que estão um pouco à margem dos grandes, digamos assim, das campanhas? É intenso, assim, vamos dizer, porque, de fato, né, eles até têm agendas, né, mas não são agendas, por exemplo, como os outros candidatos que às vezes duram o dia inteiro, mas às vezes começam mais tarde por causa de outros compromissos que eles têm. A equipe que os acompanha é uma equipe muito comprometida, mas nem sempre dá conta de entregar tudo que você precisa para uma candidatura de um prefeito, né, por exemplo. Você precisa ali de uma presença um pouco maior. A gente percebe, né, com outros candidatos, às vezes as equipes mandando release o dia inteiro. Com esses candidatos isso não acontece. Precisa fazer a busca mesmo, né? Precisa fazer a busca, sim. E é realmente criar uma relação de muito respeito com eles. Eu acho que é isso. De você deixar muito claro, a gente está aqui para fazer essa cobertura enquanto um veículo de comunicação e a gente precisa da ajuda de vocês. Porque se os assessores, os candidatos, eles não estiverem com vontade de te ajudar, você não vai ter pauta. Tem panfleto? Tem. Eles comentam que hoje em dia, apesar das redes sociais, eles usam também muito disso, mas a panfletagem continua sendo o principal método, né? Assim, é o que eles sabem que funciona e é o que eles continuam fazendo. Mas uma coisa que chegaram a comentar comigo quando eu perguntei, mas para essas coisas assim, né, de como tem funcionado essa campanha, muitos deles questionam não, né? Eles comentam como por pouco investimento que eles têm, né, do próprio partido, por ser um partido muito pequeno,
eles às vezes não têm condição nem de produzir tanto material quanto a gente vê normalmente. Não tem verba, né? Não tem verba. E, enfim, eles vão muito nesse corpo a corpo mesmo de conversar e de apresentar. Porque hoje em dia a gente sabe que o panfleto em si não é o que ganha o voto, o que conquista. Mas essa conversa com o candidato, eles apostam muito nisso, assim, eles gostam muito de poder apresentar essas propostas, não só poder apresentar as propostas, mas apresentar os partidos em si. Porque eles, enfim, é um consenso deles de que esse corpo a corpo, que depende principalmente da militância mais jovem entre os partidos, ele é muito importante. E uma outra coisa, por falar dessa militância mais jovem, que eu reparei também, em especial com a Indira Xavier do UP, é que a militância jovem, ela faz a maior parte, né, dessa divulgação de campanha, e ela cita que, no caso do UP, todo mundo que participa da divulgação também é candidato, porque eles consideram que é uma campanha coletiva, né, aquilo ali é pela coletividade, não é pela pessoa que está, né, no cargo de prefeito, por quem vai tentar a vereância. Não, é uma coisa para que eles possam divulgar os ideais daquele partido, o que é que eles estão defendendo e chegar nas pessoas, assim, por meio dessa militância, dessas questões. Aí, Maria Clara, eu quero perguntar a você e a Milena uma questão que me parece importante, inclusive quando a gente vê a participação deles em alguns dos eventos públicos, nas manifestações que fazem. Dá para colocar todos eles, digamos, no mesmo pacote, neste caso? Unidade Popular, Partido da Causa Operária e PSTU, de que eles estão mais preocupados, inicialmente, ao participar de uma campanha, com uma ideia macro, é uma mudança na sociedade e menos uma mudança do status quo político ou das regras, por exemplo. Porque hoje muitos deles criticam, por exemplo, o fundo partidário. Dizem, olha, o pessoal está utilizando um recurso ao qual nós não temos acesso. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para os candidatos e eu não vejo que eles estão, muitos deles, participando em busca de conseguir uma vaga de vereador. Tem chapas, às vezes, muito reduzidas, tem poucos candidatos, às vezes é uma aposta muito em um nome ou dois nomes no máximo. Eles estão discutindo coisas mais macro ou eles estão fazendo o mesmo volume de discussão que as pessoas fazem de quero eleger vereador, quero fazer bancada? Milena. Assim, percebendo, né, na cobertura, o que eu percebi é que eles estão mais interessados em, que nem a Maria já trouxe, né, em apresentar o partido, né, em mostrar essa ideia de uma sociedade diferente que eles acreditam, que é uma sociedade que valoriza os trabalhadores, que é uma sociedade que olha para a população que é mais vulnerável, que governa junto com essa população. Então, conversando com esses candidatos, de fato, né, a gente não vê tantos candidatos à vereança. Eu acho que talvez na UP a gente tem alguns, né, se eu não me engano, são 4 nomes. São 4 nomes que tem na UP, mas os demais a gente... É muito, por exemplo, é muito raro você ver, tipo, no PCO. Eu acho que a ideia deles é mais ir para as ruas e apresentar, olha, existe uma outra forma, uma outra organização de sociedade e a gente aposta nisso e a gente acredita nisso. Não que eles não queiram ganhar. Acho que, no fundo, todo mundo que entra numa campanha, né, tem o sonho de ganhar. Mas eu acho que é mais para apresentar o que eles acreditam como sociedade. Talvez para angariar um outro lugar, por exemplo, não sendo eleito, talvez participar de algum governo que seja eleito, né, tendo ali, dando abertura para esse partido de participar de governos importantes, partidos maiores que conseguem, ainda que façam essa disputa, sendo adversários agora nessa corrida eleitoral, é uma tentativa de que esses partidos tenham representatividade dentro de uma prefeitura, por exemplo. Vocês acham isso? Uma secretaria, num espaço importante? Eu acredito que sim, mas talvez esse não seja o foco. Sim. Eu acho que esse não é o foco, assim, até porque muitas pessoas questionam, né, por que partidos de esquerda não se juntam com partidos de esquerda para tentar fazer uma campanha mais forte, assim. O que eu escutei desses candidatos é que eles não vão abrir mão de apresentar essa proposta de sociedade que eles acreditam. Então, assim, eu acho que se partisse o convite, pode ser que eles aceitem, mas eu estaria sendo injusta, objetivo, né? Se eu falasse que eu escutei isso deles, assim, claramente. Eu acho que é mais, por exemplo, da Lourdes, do PCO, em algumas das entrevistas que eu fiz com ela falou que, olha, não que a gente não quer governar com os outros partidos. Se a gente ganhar, a gente pode fazer essa interlocução com outros partidos, mas eu acho que talvez esse não seja o foco. Até porque parece, objetivamente, que eles precisariam por não terem quadros suficientes, né? Sim. Parte dessas legendas, ou talvez todas elas, não tenham um corpo com pessoas com experiência prévia ou em quantidade mesmo de gente, assim, pegar o número de filiados da UP, do PSTU, o que o partido poderia oferecer? Né? O que o partido teria
condições, porque estamos tratando de uma máquina pública, é um negócio grande, robusto, precisa de gente. Eu posso usar o quadro técnico da prefeitura? Certamente, mas tem componentes políticos ali que precisam ser colocados. Maria, você está no mesmo ponto em que a Milena mencionou, assim, é mais a apresentação de uma ideia de mundo do que necessariamente uma corrida com a perspectiva de vamos ganhar as eleições? Eu sinto que tem um pouco dos dois, e depende muito do caso a caso de candidato. Porque a gente percebe, assim, muitas vezes quando eu conversei com eles, você deve ter percebido isso também, eles falam não da questão do plano de governo, que é um termo que a gente escuta à torta e à direita nessa época de eleição, mas eles falam que eles têm que apresentar o planejamento do partido, eles querem apresentar o que o partido defende. É uma coisa muito mais, eu sinto que é muito maior do que a conquista de um município em si. Como se fosse a missão, né, do partido. Como se fosse a missão. Eu sinto que é muito mais assim, é muito mais uma missão do que essa questão, assim, não dizendo que as propostas para eleições municipais são mais diminutas, mas a gente vê uma coisa que é mais fechada, né, que a gente se fala mais assim, olha, não, transporte aqui da cidade, é tudo dentro da cidade. Não, no caso deles, eles conversam de uma forma muito mais geral. Você vê trazerem questões, por exemplo, de política internacional, e, enfim, todo esse lado, que é muito mais generalista, por um lado, só que ao mesmo tempo eles tratam também dessas questões municipais. Por exemplo, eu vou te interromper, Maria Clara, você está falando, por exemplo, de que algumas dessas candidaturas, e eu li os planos de governo, estão falando, por exemplo, sobre discussões sobre o capitalismo. Sim. Elas não vão ser resolvidas necessariamente somente com uma mudança municipal, mas eles não abrem mão de fazer essa discussão. É isso? Exatamente. E é aí que eu sinto que, e aí é uma visão pessoal, mas eu sinto que essa conversa com os outros partidos de esquerda fica um pouco mais truncada, porque a gente vê muito a esquerda aqui no Brasil, ela não é aquela esquerda, ela é a esquerda militante, mas ela não é tão militante, por exemplo. Ela não chega, os partidos maiores de esquerda que a gente vê, por exemplo, o PT, tem toda essa questão dos trabalhadores, mas você percebe que ao longo da história do partido, ele aceita algumas coisas que não estão 100% por isso. E esses consegue outros partidos... conversar, né? Ela consegue abrir brechas. Tem um pouco dos dois lados, né? Que é uma coisa que a gente escuta também dos nanicos, que é tanto... meio que ela se dobra a questões de partidos maiores por N interesses que a gente vê na política e que são necessários de se lidar, mas também tem essa questão da conversa, assim, é um pouco do se parecer mais aberto, sabe? E, enfim, eu sinto que nessa parte que dificulta um pouco. E quando a gente fala de legislação também, eles não têm mais, os nanicos, eles não têm mais essa possibilidade, né, de se unir a outros partidos para a questão da vereância e para deputados. É uma coisa que só está aberta para as prefeituras. Só que, ao mesmo tempo, esse cargo de prefeito é onde eles têm para se destacarem. Tem visibilidade, mais fácil, né? Você ter visibilidade com uma candidatura de prefeito do que de vereador. As pessoas ficam até curiosas, né? De onde é que saiu essa pessoa? Que partido é esse que essa pessoa representa? Eu tenho uma outra curiosidade. Geralmente, claro, quando a gente fala dos candidatos de partidos maiores, os mais conhecidos, em algum momento, em alguma agenda pública, essas pessoas vão ser reconhecidas pelos moradores de Belo Horizonte, já que estamos falando dessa candidatura aqui da capital mineira. E esses nanicos, você já pegaram em algum momento quando eles foram reconhecidos por alguém ou passam despercebidos mesmo, assim, pela população? Eu já escutei deles que eles foram reconhecidos por outras pessoas. Eu acho que mais a UP, né, assim, em alguns... Eles vão muito, por exemplo, para um ponto muito específico aqui da cidade, nos domingos, que é a Feira Hippie, né? Montam as barraquinhas, conversam com as pessoas, fazem as panfletagens. Em uma dessas conversas que eu tive com a Indira, ela falou, assim, que era um momento em que a cidade estava recebendo pessoas de outros locais de interior por causa de um show que estava rolando aqui na cidade. E outras pessoas do interior, a gente conhece a UP, a gente votou em vocês na última eleição. Foi o que eu escutei, assim, mas eu acho que também porque a UP, ela tem uma característica muito de rua. Eu vejo a UP fora do período eleitoral, assim. Eu vejo os militantes da UP andando com as blusinhas, panfletando, estando presente em ações que representam, né, algumas
populações mais vulneráveis da cidade. Às vezes manifestações, né? Manifestações, exato. Eles têm muita vinculação, por exemplo, com o movimento de luta por barragens, né? Mas... E que o Léo Péricles, por exemplo, foi um dos candidatos à presidência da República anteriormente, que já foi, eu não sei exatamente o cargo que ele ocupou, mas ele era um integrante do movimento, era uma voz também de pessoas de ocupações na cidade, de Belo Horizonte, né? Sempre tem alguma relação ali próxima, né? Tangível com a cidade, né? E a gente vê uma relação muito mais direta com as pessoas em si, né? Eu não sei se você chegou a reparar isso também. Que, tipo assim, eles participam desse movimento no dia a dia. Que é uma reclamação que a gente que cobre política percebe muito das pessoas. Quando a gente vai cobrir uma agenda, nesse fim de semana, eu estive cobrindo uma agenda no Caetano Furquim. Aí uma coisa que eu tava perguntando pro pessoal é como é que eles se sentem, assim, com essa quantidade de visita que os bairros têm, em geral, durante o período eleitoral. Aí eles falam muito assim, não, isso é só no período eleitoral. O pessoal vem aqui, mas vem só nessa época, depois daqui 4 anos volta. E com esses nanicos, eu vejo uma conexão muito maior, assim, nessa parte. Principalmente do P, que a gente vê essa questão das barragens, de ocupações e afins, e do movimento estudantil também muito forte, que eles estão de fato presentes. Assim, se tem alguém que a gente pode falar que de fato está lá, representado em todas essas ações que podem parecer menores, mas assim... Que tem importância, né? Tem muita importância. Eles estão sempre lá, eles dão sempre um jeito... Talvez, assim, seja aquele negócio de falar, olha, quando que nem o pessoal fala de loja, de empresa, que quando é menor você consegue ter um controle maior, você consegue participar mais das coisas. Talvez tenha essa coisa também de um partido de ser um pouco menor e conseguir ter essa participação popular mais direta e essa conversa mais direta com a população também. Eu queria entender um pouco mais do tempo que vocês passaram e passam vendo esses candidatos. Eu acho inevitável que nos dias atuais alguma discussão há que ser feita mesmo entre esses partidos, e a gente pode ter partidos mais à direita também. O próprio PRTB, que está muito em voga hoje em dia, em função do candidato Pablo Marçal em São Paulo, ele é um partido que foi, ao longo do tempo, colocado na caixinha dos nanicos, né? Ele passou a ter fundo partidário, etc., mas ele nunca foi um partido com grande expressão, que elegia um número significativo. Nem sequer o presidente falecido Levi Fidelix era um daqueles que se elegia para cargos majoritários. Mas focando aqui no caso da esquerda, nesse ano específico de Belo Horizonte, como é que eles fazem um contato, digamos, com as pessoas mais jovens? É simplesmente na rua? Eles utilizam redes sociais? É com uma frequência próxima do que a gente vê das outras campanhas? Porque, bom, para essas campanhas grandes, com fundo partidário, paga social media, paga designer, paga um monte de coisa. Como é que eles fazem isso? Tem na rua também alguém que está lá com eles com um telefonezinho, fazendo filmagem enquanto eles estão fazendo as coisas? Eles mesmos estão fazendo? Queria que vocês dessem um pouco dessa temperatura de como é isso no dia a dia. Eu vejo, mais uma vez, a UP a mais presente nas redes sociais. Tanto nas redes sociais do partido, quanto nas redes sociais dos próprios candidatos, justamente por essa característica, eu acho que mais jovem do próprio partido. Então, são pessoas que talvez possam ter um pouco mais de afinidade com as redes sociais, que sabem, por exemplo, utilizar alguma ferramenta online gratuita para fazer uma peça de design, ou que saiba, por exemplo, editar um vídeo para postar nas redes sociais. A gente vê isso com os outros candidatos também, mas eu acho que essa facilidade de ter pessoas mais jovens, que são os militantes, que fazem parte do partido, isso ajuda com que a UP em específico ela consiga postar com mais frequência nas redes sociais. A quantidade de postagem faz diferença, né? Assim, dos outros eu também acompanho, eu acho que mais do PSTU, do PCO eu vejo bem raramente. E aí entra um pouco essa questão do investimento de novo, porque a gente não pode falar, lógico, que fazer a campanha em rede social, levar essa campanha para as redes é importante, mas o investimento é essencial. A gente tem candidatos aqui, salvo engano, o Tramonte no início da campanha, ele, como está disponível no site do TSE, ele tinha investido cerca de 140 mil em campanha em redes sociais, para promover, para impulsionar, exatamente, para impulsionar o conteúdo dele em redes. É muito diferente a gente falar disso e a gente falar, por exemplo, no caso do UP, eu vejo muito mais esse trabalho de redes sociais sendo feito de uma forma mais voluntária. Orgânica, né? Mais orgânica, legitimamente, assim, é tudo orgânico, tudo mais voluntário, porque eles dependem disso. A gente não está falando de um partido que tem um tamanho, entre aspas, suficiente
para conseguir bancar um grupo que vai fazer redes sociais. E outra coisa que eu acho muito interessante disso no P também é que a gente está falando de um partido muito jovem. O P, salvo engano, foi criado em 2018. Então, assim, a gente percebe essa necessidade mais destacada de estar ali, de conversar com essas pessoas. Porque é uma coisa que a gente sempre escuta do pessoal quando a gente vai falar de rádio, por exemplo. Ah, não, porque o público da rádio está ficando mais velho, então a gente tem que conquistar o pessoal mais jovem. É um entendimento que dá pra gente perceber também por esse lado, né? Desses partidos, que eles já tentam conversar por esse gancho. De além de ir... Porque quando a gente fala aqui em BH, a gente tá falando de partidos que estão mais direcionados para trabalhadores. Uhum. E eles falam disso explicitamente. Só que, por exemplo, quando a gente vai considerar o Partido Novo, que é do governador, ele pode se encaixar em um partido. Ele também fala para trabalhadores, mas para empresários. Ele fala para outros tipos de trabalhadores. Ele fala para uma outra classe, né? E, enfim, só para exemplificar como essa questão dos nanicos, a gente não está falando só desses partidos de maior militância e de militância de esquerda. Mas é muito engraçado. Engraçado não, é muito legal perceber isso de como eles tentam se manter hoje em dia com essa questão de redes e de assim, como que isso é importante para a campanha. E a gente estava falando de equipe, né, antes aqui, de como é diferente também, né? Estamos acostumados, inclusive, a ver em alguns pontos específicos, às vezes em debates que esses candidatos participam, quando são convidados, porque há também, cada veículo determina a sua forma ali para poder chamar essas pessoas para debates, para sabatinas, como foi o caso aqui da FM Tempo, por exemplo. Estamos analisando as sabatinas com os candidatos a vice agora. Mas às vezes até a equipe que vai, né? Os candidatos maiores, os partidos maiores, chegam com carros com segurança, com motorista, com 2, 3, 4 assessores, perguntam às vezes se tem limite para o número de assessores. Os outros candidatos, quando são convidados, eles sequer perguntam se tem limite de assessores, porque chegam aqui às vezes sozinho ou em outros veículos, né? Tive a oportunidade de ser convidada para o debate da Rede Minas com os candidatos à Prefeitura de BH. E eu percebi isso assim, onde todos foram convidados, aliás, nem todos estavam, mas a gente percebeu. Mas nos bastidores a gente já sabe disso, né, Guilherme? Nós estamos falando de partidos maiores que fizeram contratações de marqueteiros na casa do 1 milhão, né? E sabemos disso. Enquanto outros partidos sequer, esse não é o gasto total com a equipe e não consegue ser, né? Não consegue chegar a 1% disso. Eles criticam muito essa disparidade, inclusive. Porque quando a gente fala dos nanicos, eles não têm uma participação obrigatória, não, né? No caso dos debates, não é obrigatória para as sabatinas a participação. Depende muito da opção facultativa às empresas. E essa é a regra adotada, inclusive, pela Sempre Editora. A gente utiliza a regra de que há a participação daqueles que têm representação no Congresso Nacional, somada à regra também de viabilidade eleitoral. Sim. Nem todos aqueles que são mencionados nas pesquisas eleitorais participam também, porque você pode utilizar isso para melhor colocar no espaço público, num veículo de comunicação, numa concessão, numa operação de mídia, a possibilidade de que o debate seja mais produtivo. E eu quero fazer aqui o disclaimer, a gente não está dizendo que a participação desses candidatos menores, ela não seja produtiva. Não, ela é tão democrática quanto. Ela é tão importante quanto. Mas é que, do ponto de vista de tamanho, de quantidade de candidatos, de espaço, de possibilidade de um debate efetivamente acontecer, as empresas de comunicação em geral utilizam esta regra, que é muito criticada por esses parlamentares. Inclusive por outros, né? A gente já viu, a Maria Clara mencionou o Partido Novo, em várias das capitais, como não há um desempenho efetivo do Partido Novo nas candidaturas, ele não participa de debates, por exemplo, e isso acontece, está todo mundo ciente de como as coisas funcionam. E se a gente tivesse um candidato, que no caso seria a Luísa, que agora é vice do Tramonte, se ela fosse candidata, ela não teria nem acesso ao horário eleitoral aqui. Exatamente. E esse ponto eles criticam muito, eles falam que é muito exclusivo e que afeta os partidos menores justamente porque eles não têm a oportunidade de se apresentar para a população, né? Eles tratam muito disso, de como que a gente fala do jogo democrático, sendo que nem todos eles têm essa possibilidade de falar diretamente com as pessoas no meio que a gente sabe que é de fato o que mais se vê, né? Mas isso é bastante curioso e rende um podcast somente pra gente discutir isso, né? Dizendo assim, bom, mas se os candidatos pretendem participar assim, então não era ideal que entrassem pro jogo democrático com uma candidatura de vereadores, etc, né? Tô imaginando assim, olha,
Você candidatou na última eleição para um cargo majoritário? Pô, na próxima você tenta um legislativo, porque você já acumulou algum capital. Não é o que muitos desses partidos fazem, né? O candidato de uma vez nem sempre é o candidato da próxima eleição e talvez ele não se candidate a outros cargos, né? Eu também queria perguntar para você sobre uma questão a respeito dos temas que são abordados por essas campanhas. Porque, bom, a gente discute dia a dia com os candidatos e vocês também fazendo reportagens e acompanhando o que eles têm a dizer em toda a nossa cobertura, perguntando sobre meio ambiente, transporte público, problemas com moradores de rua, abastecimento, educação, saúde e um monte desses. E todos eles que estão nas campanhas, são instados a darem alguma proposta, ou uma ideia de mudança, ou algo que imaginem a respeito desses temas. Como é que isso está colocado nessas candidaturas que nós estamos mencionando? Todos eles têm uma ideia geral e vão apresentando temas muito tematicamente sobre isso, ou não? Às vezes cada um desses partidos tem uma ideia, não, vamos tratar aqui só sobre questões ideológicas, outros vamos falar só sobre segurança. Como é que vocês veem isso desses três que nós mencionamos aqui? As questões ideológicas aparecem quando eles estão tratando sobre esses outros temas. Então, por exemplo, quando você vai falar do transporte público, todos esses três que a gente está falando aqui, né, PSTU, PCO e UP, eles defendem a estatização do transporte público. Então, por que eles defendem? Porque a gente precisa investir no trabalhador, porque a privatização, na visão deles, né? A privatização não está dando conta de oferecer um transporte de qualidade, e aí isso acaba esbarrando nos outros temas. Então, se o transporte público não é de qualidade, a gente afeta o meio ambiente. Se a gente afeta o meio ambiente, a gente afeta a qualidade de vida. Se essas pessoas não têm moradia, por exemplo, perto de onde elas trabalham, elas vão ficar mais tempo no trânsito, o transporte público vai ser mais precário. Então, vai aparecendo as questões ideológicas enquanto eles estão tratando desses outros temas, assim. O que eu percebo, por exemplo, como os planos de governo, eles são muito gerais, né? Tecnicamente, é um plano de governo que rege o partido nacionalmente, e esses candidatos, eles trazem isso quando eles vão responder em entrevistas, quando eles estão na rua, para a realidade da cidade em que eles estão se candidatando. Então, por exemplo, você pega essa ideia mais geral e aí a pessoa ela vai lá e fala, no caso de Belo Horizonte a gente tem o metrô. O metrô precisa disso, disso e disso. Eu acho que eles falam, mas eles falam muitas vezes quando eles são provocados e dependendo do território onde eles estão. Então, se eles estão no centro da cidade, próximo a uma estação do MOVE, eles vão falar do transporte público. Se eles vão para um território para conversar com as pessoas sobre vulnerabilidade, eles vão falar sobre os problemas daquela população. Sempre trazendo muito de que eles escutam o que essas pessoas têm a dizer. Porque eles, inclusive, são trabalhadores como essas pessoas, né? Os trabalhadores são o foco de todos os três. A gente precisa melhorar a vida dos trabalhadores. Os trabalhadores são que pagam a existência do Estado. Então, essas pessoas precisam ter melhores condições. Então, todos esses temas, eles aparecem, mas muito de acordo com o território onde eles estão e da forma como eles são provocados. Pensando na gente como imprensa, né? Se a gente pergunta, por exemplo, sobre a saúde, eles vão falar sobre a saúde, muitas vezes, da estatização e de como precisa de utilizar o recurso do governo para melhorar a saúde da população, mas parando, assim, por exemplo, de dar dinheiro, é o que eles falam, né? De dar dinheiro para quem não está preocupado com a população e pegar todo esse dinheiro e investir de fato nas pessoas. Porque eles falam, a cidade tem dinheiro, isso só está sendo mal investido. Sim, é muito interessante ver como, porque nos partidos menores fica mais claro, né? Como que essas ideologias gerais dos partidos estão envolvidas com essas coisas, assim, entre muitas aspas, menores. Porque quando a gente fala de transporte, é exatamente isso que a Milena falou, vou soar até meio repetitiva. Porque quando a gente fala de transporte, pensando no trabalhador, a gente está falando de toda uma cadeia produtiva do capitalismo e tal. E você vê como é que eles desenvolvem esses temas em cima disso, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas leigas podem ouvir e falar assim, nossa, mas como é que o cara tá falando de, sei lá, socialismo e de revolução, de com o ônibus do dia a dia, né? Com o ônibus do dia a dia. Mas, assim, no fim das contas, faz né? sentido. Faz sentido. Tem a ver. Aquela discussão, ela não tá sendo... Não é uma viagem, né? Não é uma viagem. É uma coisa que a gente vê como generalista porque ela, de fato, é maior.
mas aquilo faz parte do dia a dia das pessoas pra gente enxergar a ponta, né, gente? Exatamente. E aí, quando você se aprofunda, de fato, faz sentido. E muito sentido. E é curioso porque são candidaturas que, tô aqui me fiando no relato de vocês, elas parecem ser muito mais pedagógicas, do ponto de vista de estabelecer uma linha de conversa e apresentar a gramática que esses partidos têm para os seus potenciais eleitores, dizendo a eles, olha, a sua visão de mundo hoje está restrita de uma maneira que você está aceitando muitas coisas. E nós temos aqui uma proposta que diverge enormemente de como se está pensando. É muito curioso mesmo você ver isso nos dias atuais, em que assim, a gente está fazendo reducionismos aos montes, de chamar um de socialista, capitalista, qualquer coisa assim, quando tem problemas pragmáticos para serem resolvidos, né? Às vezes você tem discussões que são, gente, precisa ter zeladoria para arrumar passeio na cidade, precisa ter quebra-mola na cidade. São coisas que parecem muito pequenas, mas para eles há um componente muito importante de como isso tudo funciona numa máquina pública grande, numa máquina que poderia ser muito mais bem organizada, mas eu acho interessantíssimo ver essas perspectivas, porque pelo menos colocam as coisas num plano que a gente não seja meramente tecnicista, né? Não dá para única e exclusivamente fornecer ideias sobre a cidade que sejam assim, aperta um botão ou desaperta um botão. A gente tem que ter a capacidade de ser inventivo com a cidade, tem que pensar em coisas para além do que ela está construída, tem que pensar numa cidade do futuro. No fim, pensar planejamento e pensar nas cidades de alguma maneira, sonhar como todo candidato que está ali sonha, né? Ele sonha com uma cidade mais verde, ele sonha com uma cidade com ônibus de graça, ele sonha com uma cidade com jogos, com a saúde que funciona, com mais esporte, com uma cidade sem nenhum tipo de concessão pública, né? Tudo sendo utilizado e operado por trabalhadores, tá tudo certo, todo mundo tem legitimidade para isso. Diga, Milena. E sabe o que eu acho interessante? Assim, não que os outros candidatos não vivam isso, tá? As pessoas, pelo menos do que eu tive contato com eles, assim, principalmente a questão do transporte, eles entram dentro do ônibus, eles pegam o transporte. E não é só na época de campanha, que é uma crítica que é feita a vários dos outros, né? Exatamente. Então, eu sinto que muitas vezes, por mais que sejam planos de governo muito gerais, muito nacionais, quando eles trazem isso para a fala deles e para a realidade da cidade, eles estão trazendo para uma realidade que eles vivem, entendeu? Assim, então, por exemplo, tem um candidato que ele foi muito tempo servidor público, então ele bate muito na tecla das melhorias dos servidores públicos, porque ele estava lá na base. Entendeu? Assim, viveu de fato, né? Viveu de fato. Então, eu acho que isso faz diferença, assim, para esses pequenos detalhezinhos que nem se falou, não é só apertar um botão e mudar tudo. Eu acho que eles enxergam como eles vivem e como eles gostariam que isso fosse diferente e eles tentam trazer isso nas candidaturas. E eu acho que isso faz muita diferença na hora que eles estão conversando com a população, porque o povo pode pensar, mas eles escutam isso? Mas quando a pessoa está lá na frente de uma estação de móvel, falando, eu vivi isso, ninguém quer chegar em casa todo suado, descabelado, porque passou 3 horas no ônibus, as pessoas, por mais que elas não parem e não peguem um panfleto, elas escutaram, assim. E eu acho que, por mais que na hora das eleições pode ser que eles não apertem ali o número desse partido, gera uma empatia diferente e eles são conhecidos. É um trabalho de formiguinha, né? Uhum. E eles estão cientes disso. Eu acho muito interessante. O Anderson chegou a comentar num áudio que ele enviou pra gente, numa mensagem que ele mandou pra gente, que eles estão sempre onde os trabalhadores estão. Só que eu acho essa observação que é muito interessante. Não é uma coisa que faz parte única e exclusivamente da campanha. Não, eles estão onde os trabalhadores estão porque eles convivem com os trabalhadores. Eles são trabalhadores. Também, né? Então, esse diálogo é muito próximo justamente por isso. Porque você não tá falando... Não é aquela coisa assim de, eu nunca peguei um ônibus na vida, mas eu acho que tem que melhorar isso no ônibus. Né? Me falaram, recebi a informação de que a realidade do ônibus é assim, assado, tananana. É muito diferente você ver esse discurso e você ver o outro discurso da pessoa que fala, olha, eu entro num ônibus todo dia para ir trabalhar. Quando eu vou participar de uma entrevista, que foi uma coisa que a Indira comentou também, a gente tem um deslocamento, é uma entrevista de 20 minutos, mas a gente tem um deslocamento de 1 hora. Isso é muito mais tangível para um trabalhador do que você falar assim, não, eu tô fazendo baseado no que me contaram. Quando você vê uma pessoa falando assim, não, porque eu passei por isso. Quase eu estava no ônibus do seu lado. Então, assim... É diferente, né? É diferente. Não só na política, né? Quando a gente escuta alguém contando aquilo que a gente está vivendo naquele momento, é mais legítimo, né? Parece que é mais palpável.
Milena Giovana e Maria Clara Lacerda, repórteres de política, aqui cobrindo os nanicos, mas que não deixam de ter representatividade. É por isso que a gente está dedicando esse podcast Tempo de Eleições, né? Esse episódio a essa conversa aqui, porque é muito importante. Agradecemos, esperamos que vocês voltem aqui e podem aguardar ali fora que o Guilherme vai pagar o almoço. Pode deixar. Gente, a gente vai escolher o almoço? Então, eu que tô todo dia aqui, ó, junto com os trabalhadores aqui deste programa, sei que isso aqui não é uma verdade, tá? Quem tá aqui todos os dias sabe que eu nunca fiz promessas desta natureza. Então, muito obrigado, Maria Clara, muito obrigado, Milena, Thalita Marinho, minha parceira. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio do Tempo de Eleições. Então, olha só, nosso combinado é segundas e quartas-feiras. A gente tá sempre aqui durante as eleições para trazer algumas perspectivas. Sabe aqueles termos das eleições que você ouve, mas não sabe muito bem de que estamos falando? Sim, a gente já falou sobre algumas coisas bem legais aqui no podcast. Como é que é ser prefeito? Como é que é ser vereador? O que é ser um presidente de uma Câmara? Você sabe como é que funciona o orçamento? E agora estamos regras eleitorais. Regras eleitorais e muitas outras coisas. Então, fica sempre com a gente. Se você está aí, está iniciando seu filho na política, está dizendo, precisa aprender isso aqui. A gente está tentando te ajudar aqui nessa conversa sobre política e sobre as eleições nesse ano de 2024. No youtube.com/o tempo, no seu tocador de podcast, no seu tocador de música preferido. Segundas e quartas-feiras a gente está sempre por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.